Vamos falar do cenário internacional de uma praticamente guerra napoleônica. Vamos falar sobre a relação entre Rússia e Estados Unidos. Isso porque após semanas de um discurso mais conciliatório em relação a Moscou, Donald Trump ameaçou impor novas sanções no caso. Quem tem as informações ao vivo é o nosso correspondente Américo Martins. Américo, acabou a lua de mel? Por que impor novas sanções agora? Olá, Uribe, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha no Bastidores nesta sexta-feira. Pois é, essa é só mais uma prova, Uribe, de como o presidente Donald Trump é muito difícil de você conseguir antecipar os movimentos dele. Passou as últimas semanas basicamente elogiando a Rússia, não fez nenhuma pressão pública, pelo menos, com relação aos russos, e ao contrário, fez muita pressão sobre o governo do presidente Volodymyr Zelensky, sobre o governo ucraniano, para sentar à mesa para discutir a paz justamente com os russos. O ápice dessa crise foi justamente a sexta-feira passada, quando houve aquele bate-boca entre o presidente Donald Trump e o presidente Volodymyr Zelensky em plena Casa Branca, e o Trump dizendo que o Zelensky não estava preparado para a paz, ao contrário dos russos. Hoje, uma reviravolta. O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais que depois de muitos ataques russos e pelo fato dos russos continuarem atacando impiedosamente a Ucrânia, ele está agora considerando impor mais sanções contra os russos, em especial contra o sistema bancário do país, e até aquela coisa que o Donald Trump adora, tarifas na importação de alguns produtos russos. Não é a primeira vez que o Donald Trump ameaça colocar mais sanções contra os russos. Mas o que chama a atenção, Uribe, é justamente o timing, porque o que vinha acontecendo nos últimos dias, como eu acabei de descrever, era a pressão sobre o Zelensky, sobre os ucranianos, não sobre os russos. Não está claro, mais uma vez, por que o Donald Trump mudou de opinião. Se é uma reação, por exemplo, aos apelos da Europa. A Europa que vem se movimentando, você usou essa expressão aí, guerras napoleônicas, inclusive. Ontem falamos ali das ironias que foram trocadas entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e o próprio Vladimir Putin da Rússia. O Vladimir Putin lembrando que a França teria esquecido que o Napoleão perdeu a guerra na Rússia. Enfim, uma confusão enorme, talvez por conta desses apelos dos europeus que se sentem muito ameaçados pelos russos, tem havido essa mudança de tom, essa pressão maior também do Donald Trump sobre os russos agora, neste momento em que aparentemente Washington começa a se aproximar mais uma vez de Kiev. Na semana que vem, inclusive, deve haver uma reunião na Arábia Saudita entre negociadores americanos e negociadores ucranianos para discutir justamente a possibilidade da paz na guerra com a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai a essa reunião que vai acontecer na Arábia Saudita, não vai participar das reuniões diretamente, vão ser representantes dos dois governos, mas ele vai estar lá pertinho para tentar aumentar a pressão nos americanos também. Então, mais uma reviravolta que nos deixa sem saber exatamente qual é o plano do presidente Donald Trump. Todo mundo sabe que ele quer acabar com a guerra o mais rapidamente possível, mas a grande questão é em que condições, qual é o preço que a Ucrânia vai ter que pagar ao agressor, que são os russos, pelo fim da guerra. Mas, de qualquer forma, a Europa vai reagir muito bem a essa pressão aos russos e, por outro lado, o Kremlin já respondeu. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia praticamente fez uma ironia com relação a essa publicação do Donald Trump, dizendo que a Rússia já enfrenta as maiores sanções da história que já foram aplicadas a um país e, mesmo assim, continua perseguindo os seus objetivos na Ucrânia. Hoje, só para complementar, Uribe, eles voltaram a atacar e voltaram a atacar forte o território ucraniano, com dezenas de feridos em várias cidades da Ucrânia.